Olá, bem-vindo ao Expoente Zero. Eu sou Derlídio Siqueira e esse é o terceiro vídeo da série sobre áudio digital do arcade ao PC. Qual não foi a minha surpresa ao ver esse jogo pela primeira vez? Gyros, ou Giros, como a gente costumava chamar por aqui. Essa é, na minha opinião, a versão chiptune de Toccata em Fuga em Ré menor de Johann Sebastian Bach. Essa máquina tem vários pontos notáveis, mas o áudio é certamente um dos mais importantes, se não o mais importante. Ela certamente usava mais de um chip de som num circuito customizado e acho que foi a primeira a sair com som estéreo. Mas é bem provável que eu não tenha jogado esse jogo num gabinete com som estéreo. A placa-mãe da Giros permitia a montagem em gabinetes mono com um pequeno ajuste na configuração, então é quase certo que por aqui tenham adotado essa opção para economizar com alto-falantes. Se eu não me engano, o jogo contava com 5 canais de áudio, e se você estiver usando fones de ouvido agora, vai perceber uma separação estéreo bem acentuada. O áudio da Giros era muito bom, mas tinha alguns problemas. Durante o gameplay, eram constantes as situações em que os canais de áudio não eram suficientes para dar conta de prover o feedback para tudo que estava acontecendo. Ao menos 3 canais eram exclusivos para a trilha sonora, um para percussão e outros 2 para melodia e acompanhamento. Nos outros 2 canais rolavam todos os outros sons. O ruído de fundo era o primeiro a sumir quando os efeitos sonoros se sobrepunham. O segundo era o som dos tiros do jogador. Eu até acho justo. Na falta de recursos, os desenvolvedores provavelmente tiveram que decidir o que era mais importante e preferiram priorizar o feedback de áudio para as coisas que podiam destruir a nave do jogador, como as formações inimigas entrando na tela, os asteroides, os emissores de raios e os mísseis lançados contra ela. Mas acima de tudo, o que dá para notar é que não importa o que esteja acontecendo, quando o jogador acerta uma nave inimiga, o efeito sonoro correspondente se sobrepõe a todos os outros, ou seja, prioridade total para valorizar os seus acertos. E aí tem um xistezinho interessante. Há uma variação no volume do áudio dependendo da distância que a nave inimiga está quando é atingida. Quanto mais longe, mais baixo. Isso acontece também com os mísseis inimigos. Você só vai ouvir o efeito sonoro se eles forem lançados a uma determinada distância. Mísseis lançados de muito longe não são audíveis. Outra coisa interessante que você vai perceber se prestar atenção é que só a música usa canais fixos. Os efeitos sonoros ora estão no canal da direita, ora no canal da esquerda. Como o jogador tem liberdade de mover a nave em círculo ao redor da tela e os inimigos aparecem por todos os lados, ia ser bem interessante se o feedback de áudio acompanhasse a localização das fontes, mas não é bem isso que acontece. Na verdade, o áudio toca no canal que estiver livre. Uma formação de naves inimigas pode chegar pela direita e o efeito sonoro correspondente tocar no canal da esquerda. Você pode estar do lado esquerdo da tela e ouvir o som dos seus tiros no canal direito. Nesse ponto ficou meio zoado. Mas é compreensível, já que para controlar o áudio de forma dinâmica, respeitando a localização das fontes, ia ser bem mais complicado e poderia comprometer a performance do jogo. Se desse para fazer, eu acho que eles teriam feito, não teriam? Outros destaques do jogo ficam por conta da perspectiva 3D forçada, da liberdade de movimento ao redor da tela e do campo de estrelas que dá uma sensação de movimento contínuo para frente, apesar disso ser uma gafe astronômica. Mas o mais legal da Giros para mim é que a música era mais elaborada, variava bem durante o jogo e não era irritante, pelo menos eu não acho. Não chegava a ser uma trilha sonora, mas já estava chegando bem perto.
Agora, trilha sonora mesmo, eu achei nesse jogo aqui. Eu sou suspeito para falar de Terra Cresta. Eu gosto tanto desse jogo que uso isso aqui como alerta de mensagens do WhatsApp. E isso aqui como toque do meu celular. Tudo áudio chupinhado da Terra Cresta. Essa máquina já contava com uma CPU Motorola 68000 de 32 bits e, acredito eu, mais de uma CPU Z80 para geração de áudio. Eu nem sabia que Z80 era usado para isso antes de pesquisar a configuração de hardware dessa máquina. O som é mono, mas a qualidade da música e dos efeitos é muito boa. O jogo conta com um tema principal que se desenvolve bem e que te acompanha durante a maior parte do tempo, e mais um para cada um dos 3 tipos de inimigo de final de fase, ou naves-mãe, como a gente costumava chamá-los. Fora isso, ainda havia um pequeno tema inicial, outro para avisar que era sua última vida, um para fim de jogo e outro para tela de recordes. Diferente do que acontecia com a Gyros, a Terra Cresta parece não ter problemas com sobreposição de áudio, pelo menos não que eu tenha percebido. Os caras capricharam nos efeitos especiais. Tem pelo menos 5 tipos de explosão, uma para coisas no chão, outra para coisas no ar, uma especial para as naves-mãe, uma para quando você perde uma parte de sua nave e outra para quando a sua nave é destruída. A variação de sons de tiro também ficou bem legal, bem como os efeitos que rolam quando você captura uma parte nova e quando separa a nave. Eu acredito que a Terra Cresta usava música no formato mod ou algo bem parecido com isso, mas eu não posso falar de mod ainda porque eu nem cheguei a cobrir o conceito de chiptune. E é isso que eu pretendo fazer no próximo episódio, quando vamos deixar um pouquinho o mundo dos arcades para dar uma olhada nos computadores pessoais daquela época e ver o que eles conseguiam produzir em termos de áudio. Espero você. Abraço.